Então, gente, nessa parte agora, a sexta parte, a gente vai ver a nossa terceira variável termodinâmica. Revisando aqui, a gente já viu a energia interna, que é a energia total do sistema. A gente já viu a entalpia, que é o calor trocado à pressão constante, que é o que a gente utiliza mais para saber o fluxo de calor, se uma reação é endo ou exotérmica, relacionado com a variação de temperatura do sistema. E agora a gente vai ver a entropia, que está relacionada com o grau de desordem. Então, a entropia ela pode ser definida como sendo a quantidade de calor trocado um processo reversível dividido pela temperatura na escala absoluta. Então, o que acontece? Ela vai ser uma grandeza termodinâmica, que vai medir o grau de desordem. A unidade da entropia normalmente vai ser Joule por mol Kelvin. E a terceira lei da termodinâmica, ela diz o quê? Que quando você tem um corpo, um cristal perfeito no zero absoluto, o valor de desordem desse sistema é zero. Só que como nenhum corpo ele atinge o zero absoluto, o que acontece? Então, os valores de entropia, o grau de desordem sempre vai ser maior do que esse previsto teórico para o zero Kelvin. Por isso, o valor de entropia ele sempre tem que ser positivo. Então, o que vai acontecer aqui? Quando você compara os estados físicos, você tem o estado sólido, o estado líquido e o gasoso. Quem é o mais organizado? Se você olhar aqui para as estruturas, você vai ver que no O2 sólido você vai ter os dois átomos de oxigênio representados por esferas vermelhas, todos bem alinhados e orientados na mesma direção. Então, isso é um grau de desordem baixo. Aqui no estado líquido, se você vê as moléculas, elas estão mais ou menos juntas, estão levemente afastadas e não estão todas na mesma orientação. Então, o grau de desordem já vai ser um pouquinho maior do que o estado sólido. Já o estado gasoso, as moléculas adquirem bastante energia cinética e elas passam a se movimentar, se afastando uma das outras, em movimentos rápidos e em orientações aleatórias. Então, o estado gasoso desses três estados ele vai ser o mais desordenado de todos. Vamos agora ver os aspectos qualitativos. Como é que a gente consegue prever qual é o sistema que tem maior desordem e o que tem menor desordem? O primeiro critério é quando você tem, aqui nesse primeiro sistema aqui, número de partículas ou número de mols igual, mas variando o volume. Então, quanto maior for o volume ocupado por aquela quantidade de matéria, o que vai acontecer? Maior a desordem, maior o número de probabilidade de posições que as moléculas podem estar dentro do balão, nesse caso. Então, esse rapaz aqui, ele tem entropia maior do que do balão com menor volume. Quando você tem dois componentes, à medida que eles se misturam, a desordem vai tender a aumentar. Então, por exemplo, aqui a gente tem, nesse segundo exemplo, um cristalzinho de cloreto de sódio que vai se dissolver em água. No momento da dissolução, quando as partículas, o cátion e o ânion forem se separando, eles vão orientar as moléculas solventes em direção a eles e eles vão ficar se movimentando desordenadamente dentro da mistura. Então, quanto maior o grau de mistura, vai ser maior o grau de desordem. Segundo critério, número de átomos por moléculas. Em geral, o maior número de átomos ou maior número de elétrons, ele vai influenciar no grau de desordem ou na entropia. Então aqui a gente tem o oxigênio monatômico, o dioxigênio, que é o O2, e tem o ozônio. Então o ozônio, por ter 3 átomos, ele vai ter maior desordem que o dioxigênio, e o dioxigênio, por ter 2 átomos, tem maior desordem que o oxigênio monatômico. Quarto critério, a quantidade de matéria. Quanto maior for a quantidade de matéria, maior o grau de desordem. Isso aí é fácil você comparar. Quem tem filho sabe. Quando você não tem nenhum filho inicialmente, a situação é um pouco mais tranquila. Quando aparece o primeiro filho, a desordem na casa vai aumentando. Quando você tem um segundo filho, o negócio fica meio brabo para você trabalhar dentro de casa. Então, o número de partículas funciona mais ou menos como se fosse isso. Ele vai aumentando o número de probabilidades com que a matéria vai estar no espaço. Quando você tem os estados físicos, o que acontece? A gente já viu, o estado sólido é mais organizado, portanto tem menor entropia. O estado líquido ele vai ter maior desordem que o sólido e o gasoso ele vai ter maior desordem que o líquido. Vamos agora para os aspectos quantitativos.
Numa transformação física ou numa reação química, a variação da entropia ela vai ser dada semelhantemente como a gente calculava a entalpia. Como? Você vai pegar a entropia dos produtos e subtrair da entropia dos reagentes. Lembrando de sempre multiplicar pelos coeficientes estequiométricos. Então, nesse caso aqui, calcule a variação de entropia na reação. Então, você vai ter 2H2 mais O2 formando 2H2O. Então, a variação de entropia da reação vai ser 2 vezes a entropia da água no estado gasoso menos 2 vezes a entropia do H2O no estado gasoso menos a entropia do O2 no estado gasoso. Então, isso vai me dar a variação. Se eu substituir pelos valores numéricos, vai ficar 2 vezes entropia da água, 188,8 unidade Joule por Kelvin, certo? Quando você multiplica pelo coeficiente estequiométrico, o mol vai desaparecer. Então, menos 2 vezes o valor de entropia. Isso aqui não é da... Botei H2O, mas é só H2. Corrigindo aqui. 2 vezes 114,7 Joule por Kelvin, menos a entropia do oxigênio, 205,2 Joule por Kelvin. Então, isso aqui vai dar quanto? Façam aí. Então, dando continuidade aqui, esse valor vai dar menos 57 Joule por Kelvin. Então, está tendo uma diminuição da desordem no momento que você vai ter hidrogênio reagindo com oxigênio, formando a água. Professor, por que está diminuindo essa desordem? Veja bem, aqui você tem duas espécies que estão misturadas. Além disso, você vai ter quantos mol de cada um? Você vai ter 2 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Enquanto que na água você só vai ter 2 mol de uma espécie só. Então você tira, o sistema está formando uma coisa que não é misturada e a quantidade de mol no estado gasoso está diminuindo. Então por isso que a entropia vai ser negativa.